o incidente, já que o pecado agora já tinha entrado na humanidade, nós vamos ver a consequência drástica que o pecado vai trazer diante dessa família. Mas depois eu explico isso para você, porque se nós abordarmos outros temas, tem alguém que apresenta a justificativa para trazer ou falar ou se defender dizendo: não, essa questão é lei, a lei se foi no sinal, agora nós estamos na dispensação da graça, não precisamos observar esses princípios cristãos. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente também vamos enxergar e compreender que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 1, que as coisas passadas eram símbolo das coisas futuras que haveriam de vir. E você vai ver que no princípio das palavras de Jesus, na continuação do Sermão da Montanha, Jesus ele também vai trazer uma colocação sobre a necessidade de priorizar o seu reino, de priorizar a sua busca. E quando nós jogamos essa palavra primeiro no grego, elas têm um significado de próton, que significa, olha só, buscai primeiramente o reino de Deus. E muitas das vezes nós pecamos, negligenciamos, omitimos, por falta da realidade bíblica em nossa vida. Essa palavra traz uma conotação, primeiro em tempo, ou em lugar, ou em qualquer sucessão de coisas ou pessoa, primeiro em posição, em influência, ou até mesmo chefe principal. Então você entende que já na era da graça, quando Jesus aplica a necessidade de priorizar o seu reino, aqui nós temos uma argumentação trazendo do tempo, do lugar, da sucessão. E muitas das vezes nós deixamos de ser abençoados, porque não compreendemos o estatuto e a lei de Deus. Às vezes alegamos: pastor, mas isso é passado. Eu estou dizendo que eu li um texto pós-dispensação da inocência. Então quando nós entramos na lei mosaica, quando o povo sai da terra do Egito, preste atenção, você vai ver que Deus vai promulgar uma lei, Deus vai estabelecer um estatuto para a sua nação. Antes do estabelecimento da lei, a irmã na oração já citou, na comemoração da Páscoa, lembra que eu preguei aqui no domingo passado? A Bíblia diz que Deus envia Moisés para falar com o faraó, e quando a palavra que ele vai dirigir era a seguinte palavra: diga a faraó que liberte os meus primogênitos, porque se ele não libertar, eu matarei os seus primogênitos. Então Deus estava agora trazendo uma lei, classificando a sua nação como primogênito, classificando a nação hebreia como primícia. Mas como assim, pastor Julián? Porque quando você consagra o que é primeiro, as demais coisas são tudo consagrada e abençoada. Aí está o fator. Quando você observa a Bíblia Sagrada, quando você consegue priorizar, colocar Deus em primeiro plano, colocar Deus em primeiro plano no seu tempo, na sua economia, até mesmo na sua fé. Por que eu estou dizendo que Deus está tratando com o faraó e está dizendo: liberte o meu primogênito? Se você voltar em Gênesis capítulo de número 22, você vai ver que Deus manda que Abraão ofereça o seu filho Isaac em sacrifício. A gente observa que quando Isaac é sacrificado, ou tenta se oferecer ele em sacrifício, melhor dizendo, você vai observar que esse ato, então toda a nação hebreia, agora por causa da consagração que Abraão estabeleceu diante de Deus, ofereceu o seu único filho das suas entranhas, agora a nação de Israel, então todos agora são abençoados por meio daquilo que Abraão efetuou. Talvez você vai entender agora, mas como assim, pastor Julián? Porque quando você quebra o princípio da primazia a Deus, você está também quebrando a bênção de Deus sobre os seus bens, sobre a sua casa, sobre a sua saúde. Mas quando nós oferecemos
Deus. Observe isso. Paulo, agora na graça, Paulo escrevendo Romanos capítulo 11, versículo 16, Paulo vai dizendo que se forem santo a primícia, da massa igualmente será a sua totalidade. Se for santa a sua raiz, também os ramos também serão. Paulo está trazendo aqui a dispensação da plenitude do gentio, mas ele traz um texto aplicando ao Antigo Testamento sobre a primícia. Que Paulo estava explicando, pastor, que quando eu pego a primeira parte daquilo que é sobre minha constituição e eu apresento a Deus, se eu pego a raiz, eu apresento, então os ramos também são consagrados. Se eu pego a primeira parte e ofereço, então toda a massa será abençoada. Mas quando você quebra o princípio que você não oferece a Deus, ou não dá a Ele a devida honra, outras coisas, o restante também não estão debaixo da cabeça de Deus. E isso é muito evidente na Bíblia Sagrada. Quando você vê algumas pessoas, eu vou trazer uns exemplos nesta noite, que observaram e guardaram de fato a lei e o mandamento e foram abençoados. Houve aqueles que quebraram e viveram sob maldição. E hoje nós estamos vivendo um cenário mundial. Eu sei que a crise aperta, a economia está lá embaixo, e às vezes a gente questionamos o governo atual, mas deixa eu falar algo para você nessa noite. Você tem a bênção na tua mão, você tem a orientação na tua mão, que é a palavra de Deus. Basta você obedecer, basta você seguir, e Deus vai abençoar a tua vida. Porque quando nós falamos de primícia, nós estamos falando de primazia. Quando nós falamos de primícia, nós estamos trazendo na nossa consciência, quando apresentamos a Deus o que é primeiro, nós estamos trazendo a realidade que nós somos dependentes de Deus, que nós somos gratos a Deus, e que nós reconhecemos que o que temos vem dele. Você pode pensar assim: eu não ajudo, eu não oferto, eu não dizimo, porque é Deus, ou seja, porque não há necessidade. Tudo bem, é um direito seu, mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo um cenário diferente. Talvez você planta muito, mas colhe pouco. Talvez você colhe muito, mas a dívida não aparta da tua casa. Talvez você vai lá, faz uma compra exorbitante no início do mês. Quando chega no final do mês, a sua despensa está vazia, e você fala: eu não entendo, eu comprei para 3 vezes, já estamos na metade do mês, já vai acabando. É porque você está esquecendo do princípio de priorizar. Quando eu priorizo, eu reconheço que o que vem na minha mão é por causa dele, é por ele, é por meio dele. Então nessa noite, se eu tenho alguma coisa, é porque Deus é a fonte sustentadora, porque do céu emana para mim e para você a bênção de Deus. E tem gente que despreza essa teoria. Aí Deus estabelece para a nação. Agora entra a dispensação do Sinai, a dispensação da lei mosaica. Deus fala agora, cria alguns estatutos, 613 preceitos para a nação. E uma das leis era a observação da primícia. Primeiro tinha a observação da primícia individual. Talvez hoje muitos falem assim: pastor, mas o Antigo Testamento se baseava no grão, na semente, concordo, no boi, na vaca. Hoje você trabalha e você ganha um salário. Estou pregando dinheiro, estou pregando dinheiro. Depois não me critique. Mas quando você pega seu salário no final do mês, sabe o que você está recebendo? Eu vou entrar aqui no Caim ainda. Você está recebendo o seu sangue do mês inteiro que você deu para o seu patrão. Você dá o sangue o mês inteiro na empresa onde você trabalha, você está dando o seu sangue. Chega no final do mês, você vai receber o seu sangue.
que você deu para o patrão. Só que nesse período mensal, Deus te abençoou com a saúde, Deus te abençoou com a força física, Deus te deu disposição, Deus te deu coragem, Deus te deu força, Deus te ensinou. E muitas das vezes, eu vou pregar a palavra, e muitas das vezes nós se sentimos autossuficientes, nós se vangloriamos. Por isso a Bíblia dizia lá em ou seja, em Jeremias capítulo 17, dizendo: maldito é o homem que confia no homem e faz do braço da sua carne a sua força. Tem gente gloriando, dizendo: se eu tenho é pelo meu suor, se eu tenho é pelo meu esforço. É negativo. Tudo que eu tenho provém de Deus, é Ele que me deu. Ai, eu chacoalho com a e para baixo me anda, para baixo me anda, para baixo. Se a igreja é se for pregar. Você lembra de Jó? Quando Jó caiu na miséria, ele falou assim: tudo que eu tinha era dele, ele me deu, ele também tirou. Eu vim nu neste mundo e nu também eu vou voltar para lá. Tudo era dele, tudo que você poderia ser é dele, mas só reconhece, só prioriza quem é grato e quem reconhece que Ele é Senhor da tua vida. Porque às vezes é muito fácil falar assim: não, Deus é Senhor da minha vida. Mas até onde eu aprendo, quando Deus é Senhor, eu não tenho direito de mandar, de conduzir a minha vida. Quando Deus é Senhor de você, você não tem opção e não tem escolha. É Ele que governa. Deus tem governado a sua vida. Quando você, deixa eu te explicar isso aqui. Quando você ignora o princípio daquilo que é prioridade. Você lembra no livro de Ageu? O povo volta pós-cativeiro, pós-exílio. Eu sinto a presença de Deus. Deus falou: volte e edifique a minha casa. Mas quando o povo chega em Jerusalém, o cenário era desastroso e lastimoso. O que o povo fez? Ignora o princípio de priorizar a obra de Deus. Cada um vai para a sua casa, vai plantar a sua fazenda, e a casa de Deus vai ficar abandonada. E a palavra era: voltai para Jerusalém e edificai a minha casa. Só que quando o povo chegou, o povo caiu no relativismo, na negligência espiritual. Aí começaram a fazer casas bonitas, começaram a valorizar o governador, mas a casa estava em decadência e Deus começou a apertar. Porque quando você não dá a primícia, é o primeiro da sua renda, da sua vida, do seu tempo, as demais coisas não são abençoadas. Por isso eu estou pregando que talvez você tem muito, mas o muito que você tem não te satisfaz, o muito que você tem não sobra, está sempre faltando. Você faz, mas não rende. Mas deixa eu te explicar: Deus falou: vai lá, Ageu, profetiza para ele subir no monte, cortar a madeira. Sabe por quê? Ele está plantando muito, mas está colhendo pouco. Ele olha, ele espranda, ele põe o dinheiro no bolso, mas é como colocar um saquitel furado. Sabe por quê? Porque está me desonrando, porque está abandonando, não está priorizando a minha necessidade, a necessidade da minha casa. Quando você entende a necessidade da igreja, você está entendendo que a necessidade é dele lá em cima. E quando você reconhece, a mão dele é favorável para a tua vida. Quem recebe a palavra, levanta a mão. Deus está interessado em te abençoar nesta noite. Deus está interessado em te abençoar. Eu estava estudando isso aqui, eu falei para minha esposa: isso é profundo demais. Tem hora que a gente não somos abençoados por falta de conhecimento e negligência bíblica. E quando Deus instituiu o estatuto dizendo: vai fazer a lei da primícia, qual que era essa? Quando todo israelita fazia sua plantação, como eu gosto de plantar, essa era a colheita individual. Todo eles tinha que vir, porque naquela época não era como o nosso dinheiro líquido hoje. Era grão, era o azeite, era o vinho, era a cevada, era o trigo. Então nós plantávamos na terra,
Aí nós escolhia bastante. Mas antes de eu colocar a mão para usufruir, sabe qual que era o primeiro princípio que Israel tinha que fazer? Isso é Bíblia. Levítico 23, Êxodo fala, Deuteronômio 26 fala, isso é Bíblia. Diz que ele vinha, tirava aquele molho, aquele primeiro feixe, daquele mantimento, antes de ele fazer qualquer utilidade dos demais. Aí ele ia onde, pastor? Ele ia lá no templo, onde estava o ministro do altar, onde estava o sacerdote, porque o sacerdote, já que o primogênito foi escolhido por Deus, só que chega um tempo para Deus não causar um estrago no meio da família de Israel, Deus vai selecionar somente a tribo de Levi, e a tribo de Levi vai ser esse que vai ter o encargo oficial do sacerdócio. Porque lembra quando Deus mata os primogênitos, Deus consagra os primogênitos de Israel. Você vê que quando uma coisa é consagrada como primícia, ela não pode ter outra utilidade senão a Deus. Porque preste atenção aqui, não deixa ela tirar a sua atenção. Quando Deus consagra o primogênito, Deus está falando assim, ó, tudo que abre a madre da mãe, todo filho que fosse o primogênito era de Deus. Todo animal do campo, da vaca, do jumento, do boi, era de Deus. Toda a primícia da terra, da fazenda, da plantação era de Deus. Mas observe algo aqui nesta noite. O jumento era animal imundo. O jumento não remoía, o jumento não tinha linha fendida, ele não podia ser aceito. O que Deus exigia então? Que quebrasse o pescoço do jumento. Se você não quebrasse o pescoço do jumento, você tinha que pagar uma oferta por ele em resgate. Mas se você não pagasse, ele era primogênito, independente de ser imundo, ele não podia servir para coisa nenhuma, não servia para ter outra utilidade. O que Deus determinava? Quebra a nuca dele, quebra o pescoço dele. Você está entendendo? O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Pai, o que é de Deus nessa noite, aprenda a respeitar, aprenda a valorizar, aprenda a reconhecer, aprenda a ser grato nessa noite para com aquele que é o autor e consumador da minha fé e da tua vida neste lugar. Eu tenho 15 minutos para terminar, 12 minutos. Aí quebrava-se, aí Deus institui a lei da primícia. Todo israelita vinha perante o sacerdote e trazia a sua oferta. O sacerdote recebia, porque essa era a primícia individual. Cada indivíduo tinha a sua obrigação. Você está entendendo? Que a responsabilidade é pessoal. Isso aqui não estava no meu cronograma de mensagem. Ezequiel 18 diz assim sobre a responsabilidade pessoal. Os pais comeram uva verde, mas os dentes dos filhos embotaram. Aí Ezequiel fala, toda alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus estava dizendo, eu não vou pegar e condenar o pecado do pai e do filho, mas agora a responsabilidade é pessoal. Você está entendendo? Tem coisa que é pessoal, é responsabilidade sua. Independente se da direita não quer fazer, não quer reconhecer Deus, você reconhece Ele nessa noite. Mas pastor, eu ouvi na internet, eles estão criticando quem oferta e quem abençoa. O problema é dele, eu não estou baseado no que ele fala, eu estou baseado no que Deus é e o que Ele é na minha vida. Eu reconheço e por isso sou grato a Ele, dedico a Ele a minha vida. E para resumir, contava agora a velha primícia, trazia o peixe, essa era para a manutenção, para o sustento sacerdotal. Mas agora preste atenção, contava-se 50 dias. Que dia era esse, pastor? O 50º. Esse era denominado no dia do Pentecoste. Eu não posso ir mais além. Contava agora 50 dias. E quem que seria agora? A festa da primícia. Primeira primícia individual, mas agora na segunda contava 50 dias. Agora não trazia um molho selecionado, um molho do melhor, entregava na mão do sacerdote. O sacerdote ia perante Deus só com molho, pastor, não. Eles tinham que vir com o molho do trigo. Tinha que passar o trigo. Agora era para trazer o bolo, era para trazer a farinha, era para trazer o alimento daquilo que agora derivava do esforço do seu trabalho. Você está entendendo o que deriva do seu suor? Você está entendendo o que deriva do teu braço? Aí agora tinha que trazer, mas com uma condição: o sacerdote ia pegar aquela oferta, mas de mão vazia. Levítico 23 vai dizer assim no verso 14: e não comerei pão, nem trigo,
trigo tostado, nem espiga verde, até aquele mesmo dia que trouxer a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo em todas as gerações. Escute aqui, irmão, isso é muito sério. Isso é para quem gosta de dar resto para Deus. Tem gente que acha que Deus contenta do seu resto, não quer resto de ninguém, não. Ali Deus estava dizendo assim: antes de você comer, antes de você torrar a semente, você não pode colocar a mão em nada. O primeiro você vai tirar para mim. Se ele não fizesse, ele estava cometendo um delito e um pecado. Primeiro era para Deus, ele não tinha direito de comer. Ele tinha que observar, não vai pôr a mão em nada. No verso que antecede esse texto, esse versículo, diz que um dia após o sábado, que dia é esse? Domingo. Não estou aqui santificando domingo, mas ele está dizendo, deixa eu ler para você, para não pagar que eu estou falando coisa da minha ideia. Mas diz aqui, Levítico capítulo 23, verso 12: e no dia que moveis o molho, preparai um cordeiro sem mancha, de um ano, em holocausto ao Senhor. Você tem que entender, ele vinha trazendo o ovo, trazia o feixe. Ele fazia após a primícia, a primeira. Aí trazia o molho do trigo. Vai para cá. Aí o sacerdote entrava. Perante quem? Perante Deus. Só que aqui agora Deus vai exigir um cordeiro de um ano sem mancha. Para sacrifício. Você está entendendo porque muita da gente não é abençoada? Porque não sabe o que é sacrificar no altar de Deus. Às vezes até traz a oferta, mas é a oferta que não lhe custa nada, é a oferta que não lhe custa sacrifício. Esse dia a irmã nova convertida estava conversando comigo, e ela falou: pastor, estou com desejo de ir, eu vou a cavalo porque a moto deu problema. Eu falei: irmã, eu fiquei até um pouco assim equivocado, medo, né, do perigo na estrada. Não é que a gente não tem fé. Aí eu lembrei daquele texto assim, que quando Davi se ensoberbece e acha que o sinônimo da sua vitória foi pelo grande exército que ele possuía, Deus, ele manda Joabe enumerar o povo em Jerusalém. Joabe fala: rei, não faz isso, mas palavra de rei tem que ser mantida. Agora Joabe sai então enumerar. Como ele faz isso? Isso desagrada o coração de Deus. Deus não agrada da atitude de Davi. Agora Deus então vai visitar a terra com praga, e ele dá o direito de Davi escolher 3 pragas. Ele dá a Davi a mercê: escolhe você, homem. Aí ele falou assim: olha, Senhor, na tua mão caia eu, porque grande é a sua misericórdia, mas na mão do homem não venha cair eu. Deus matou 70 mil homens no dia. Aí quando Deus agora está vendo aquela matança de inocente por causa de um pecado de um homem, eu vou falar de Acã, escuta isso aqui. Aí sabe o que acontece? Quando o anjo vai matar mais uma população, Deus está em banho a espada. Davi se arrepende, Deus fala: oferece sacrifício para mim. Aí lá vai Davi para a eira de Araúna. Sabe onde era essa eira? É onde foi levantado o templo de Moisés. Essa eira foi aonde Isaac foi oferecido. Aí está lá o camarada lavrando a terra com a chuva de boi, o instrumento de madeira lavrando a terra. E lá vem Davi cabeça abaixo porque tinha pecado e Deus tinha feito um grande morticínio. Quando ele chega até o camarada, o homem fala: ei, rei, o que tu precisa? Eu preciso dos bois, eu preciso de tudo para me oferecer a Deus. Como era rei, olha a simpatia. Tudo é seu, rei. Pode pegar de graça. Aquela bajulação. Davi falou assim: ei, qual que é o valor? Eu não quero de graça. Você está achando que Deus está querendo alguma coisa forçada de você aqui nessa noite? Deus revela o seu coração onde você está aí, rapaz. Deus revela o que você está pensando aí nesse banco agora. Deixa Deus tocar em você para ver que você essa não é nada. Você está aqui porque aí você depende de Deus. Se não fosse aí, você não estaria aqui nessa noite. Salmo 130, verso 2: se Deus pensasse só nele e recolhesse o pão de vida, nenhuma alma sobreviveria.
pecado, eu vou pagar o preço necessário. E Davi, olha o que Davi falou: eu não vou oferecer nada para Deus que não custe sacrifício. O que você tem feito, meu irmão, não tem sacrifício, Deus está ouvindo. Se você permanecer nessa força, Deus vai te honrar muito. Não estou sendo profeta de olho aberto, não. Permaneça na tua força, que você vai ver Deus te honrar. Porque quando você esforça pelo sacrifício, lá no céu Deus atende, porque Deus gosta de ser desafiado. Deus gosta de ser desafiado, você sabe disso? Eu me lembro de uma história do pastor contando. Um pastor aí famoso foi pregar no Nordeste, seca extrema, não chovia mais. E Deus usou o pastor da igreja para falar assim: irmão, vai chover amanhã. Mas seca, não tinha seca, só um lugar raro. Mas o pastor foi usado uma manhã deixando da chuva. Muitos na igreja duvidou, mas tinha uma irmãzinha que no outro dia do culto ela foi de guarda-chuva para a igreja. Isso é verídico. Pegou o guarda-chuva e foi. Aí os irmãos viram ela chegar de guarda-chuva e falaram assim: mas essa irmã está doida, né? Guarda-chuva, não está chovendo. O culto aconteceu, foi uma benção, oh glória. Mas quando o porteiro vai fechar a igreja, irmã Sandra, acabou, relâmpago no céu. Deus gosta de desafio. Ela foi de guarda-chuva. Quem não crê foi boiado para casa, mas ela foi de guarda-chuva, porque ela creu que Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é maravilhoso, Deus é Sai, eu Shaddai. Deus gosta de desafio. Deus gosta de desafio. Quando você passa a colocar no altar de Deus o que é Deus. Então ele tinha que mover a oferta perante o altar. Eu não posso mais além do horário, não me deixa. E aí ele tinha que trazer além do molho. Ele tinha que pegar uma oferta do rebanho. Sangue fala de sacrifício. Sangue fala de entrega. Eu me lembro quando eu tinha aquele Fiat Uno velho. Eu sempre quis ter os dois carros, porque um gosta de trabalhar e o outro para a família. Se céu daqui vai pegar na minha mão, o pastor tem pé pesado, vai pé chumbado, vai quebrando tudo depois. Aí esse Celta nem tinha sonho na minha cabeça. Era novinho na época, usando na obra, trabalhando. Aí um dia eu estou na reunião de obreiro. Ganha minha ajuda, não precisa eu relatar. E eu devendo cartão de crédito, devendo um monte de coisa. E o salário não é que eu estou no ministério, não é isso, é testemunho que eu estou dando. Por isso que é bom você ser sensível que Deus faz. Eu estava no banco da igreja, reunião acontecendo, e eu devendo, e aquele dinheirinho para pagar os cartões. Meu irmão, sabe quando Deus fala com você? Tira tanto e dá. Eu falei assim: Miséria, só foi ele. Eu sabe que você ouviu Deus? Eu sei que foi Deus, porque ele me abençoou. Eu falei assim: mas gente, como que eu vou tirar R$300? E como que eu vou pagar meus cartões essa semana? Para redimir por causa do horário. Eu não tenho vergonha de falar. Sabe quanto eu paguei nesse céu? R$5.000. Eu não tinha nem dinheiro. Foi da semana que Deus me abençoou com aquele carro. Esse pneu novo, todo documento pago. E eu não tinha condição de nada. Mas eu ouvi Deus falar, dá lá. Aí eu pensei assim: mas se eu der, como que eu vou pagar o cartão? Então aquilo foi um sacrifício, mas eu não tenho onde tirar. Mas Deus testou minha fé. É o que ele fez com Isaac. Dá, Abraão. Isaac, você é o meu amo, mas é ele que eu estou querendo. Coloca no meu altar, rapaz. Seja fiel a Deus, honra a Deus. Eu tenho que terminar. Porque minha amor vai ser o sangue. Depois eu trago outra hora, eu prego sobre essa aplicação no Novo Testamento. Para mim terminar a mensagem, eu li aqui que Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador de terra.
você tem muita conjectura para falar. Hebreus 11 fala que o sacrifício de Abel foi oferecido com fé. Aí ele nos fala, foi isso que Deus fez ele receber. Aí nos fala, não, porque Deus agradou de oferta de Abel porque era animal, tinha sangue, e sacrifício tem que rolar sangue. Mas eu estava observando, isso é muito interessante. Tem outra linguagem da Bíblia que distingue dessa da minha. Tem umas que diz assim, e passado de algum tempo. A minha diz assim, e aconteceu ao cabo de dias. Escute aqui, o sujeito aqui é indefinido. Ele não fala quando. Ele plantou, mas ao passar de alguns dias, sujeito indefinido, não fala qual dia, também não classifica que foi o primeiro, porque quando é Abel, escute aqui, e Abel trouxe do primogênito, ou seja, em outra linguagem vai falar assim, e trouxe Abel da primícia do seu rebanho. Caim trouxe da sua plantação, mas não atentou para a lei da primícia. Ele quebrou e por isso Deus não agradou. Está aqui, passados os dias, sujeito indefinido. Caim pega lá as suas frutas, seus legumes, seja, e vem no altar de Deus. Não teve o rigor e o cuidado de sacrificar o que era primeiro. Mas quando vem Abel, o mais novo, ele vai lá no rebanho. Ele escolhe o primeiro. Ele escolhe o primogênito. E quando ele vem no altar de Deus, a Bíblia relata que Deus atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Não foi para a oferta, para Abel e depois a oferta. Você está entendendo que tem hora, dependendo da sua ação, Deus atenta para você e para a ação que você promove. Irmão, deixa eu profetizar uma palavra de Deus aqui nessa noite. Eu vou encerrar, não posso ir mais além. Sabe por quê? Tem gente aqui que acha que Deus fica devendo alguma coisa para alguém. Meu Deus não deve nada para ninguém. Abel valorizou a lei da primícia, foi lá e pegou o primeiro, o outro passou os dias. Ou seja, se sobrar eu levo para a igreja. Quem já fez isso aqui? Se sobrar eu levo. Se sentir vontade eu dou. Você prova que Deus não é Senhor da tua vida. Então você sabe que o pastor Leandro não é um ficar pedindo igreja, não. Não se dá quando eu sentir uma pessoa na igreja. Não é assim. Passados os dias, aí talvez aquilo que você até traz, mas não resulta em bênção para você, porque a sua intenção não é favorável e reta para com Deus. Você sabia disso? Por que eu falo que Deus não deve nada para ninguém? Hebreus 6,10 fala assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos, e ainda servis. Deus não é injusto, está achando que Deus é um pastor? Deus sabe a intenção que você está aqui, Deus sabe a intenção que você está no coração. Se coloque de pé para mim orar por você nesta noite. Eu vou terminar. Faz assim com a sua mão. Quem já ouviu falar de Acã na Bíblia aqui? Quem já ouviu falar de Acã? Acã foi um homem que Deus determinou a sua morte com toda a sua família. Morreu apedrejado. Logo após o povo conquistar Jericó. Olha para cá, irmão. Sabe por que muita gente não está sendo abençoada? Isso aqui é muito sério. Jericó foi a primeira cidade que Israel dominou. Primeira. Escute isso aqui. Porque muita gente não prospera mais. Muita gente não vai mais para frente. Escute isso. Jericó foi a primeira cidade que Israel tomou, possuiu, após o Jordão. Escute isso.
Aí Deus fala assim: Ai está lá. Ai era pequenininha, não oferecia resistência nenhuma para a nação. Mas Deus deu uma ordem: ó, vocês vão destruir a cidade, vocês vão matar tudo, porque tudo que está aqui vocês não vão possuir, é anátema. Porém, olha o que Deus fala: porém, a prata, o ouro, porque toda a guerra que tinha despojo era da nação, era troféu. Mas a primícia de Jericó, quando vai lá, Deus falou assim: olha, aqui ninguém é para tocar a mão. O que tiver aqui de ouro, de prata, de bronze, o que for resgatado, ninguém usufrui. Leva para meu templo e oferece a Deus, a mim. Ninguém coloca a mão. Escute isso: primeira cidade. Então aquela era a primícia da conquista. Através dela eles conquistariam toda a cidade. Ai era pequenininha, não tinha resistência. Mas quando eles vencem a cidade, matam os seus inimigos, aí sobra o ouro, a prata, quem estava lá, Acã. Mas o que Deus tinha falado é primícia. Nesse despojo aqui ninguém coloca a mão, esse é meu. Eu quero que leva para minha casa e consagra ele. O que Acã fez? Acã passou a mão numa capa babilônica, numa unha de ouro, de prata, e escondeu debaixo da tenda. Só que aquilo ali era de Deus. Deus falou: nessa ninguém toca. Acã passou a mão e escondeu na sua tenda. Israel vai para a guerra, mas quando chega dentro de um inimigo tão inofensivo e pequeno, Israel sai afugentado. Josué vai orar: Deus sabe por que tu está orando, por que tu está prostrado? É hora de agir, lança a sorte, que eu vou te mostrar onde está o erro, está o pecado. Quando ele lança a sorte, cai na tenda de Acã. Falou: meu filho, por que fizesse isso? Só que ele tinha assinado a sentença. Deus falou: traz ele para fora com a família e apedreja eles. Além de ele matar ele matou toda a sua família. Está vendo? Quando você não reconhece que Deus é Senhor na tua vida, até a tua família sofre, até a tua família fica à deriva. Mas aprenda nessa noite a honrar a Deus como primícia da tua vida, como o Senhor do seu tempo, como o Senhor da tua família, como o Senhor da tua casa. Eu quero orar por você nessa noite. Bendito é o quem entendeu a palavra, diga amém. Eu queria mais além, mas não posso, mas eu vou orar. Quem quer ser abençoado? Diga, irmão José Leu: honra o Senhor com a tua primícia e com a tua fazenda, e os teus celeiros se encherão e multiplicarão de vinho teus lagares. Sabe o que é trazer? Honrar com primícia é você tirar primeiro para Deus. Minha esposa, eu aprendi com ela, eu ia receber para ela em Santa Catarina, ela trabalhava, mas enquanto ela não ia, quando ela não tirava o primeiro de Deus, ela não deixava fazer mais nada. Primeiro era aquilo ali, esse é o de Deus. É assim ou não é, irmãs? Até hoje ela não aceita o primeiro. Aí tem gente que vai lá, paga o São Manuel, paga o botiquim, paga o mané, paga o português da padaria, aí sobra aquelas pratinhas. Agora fala assim: agora eu vou levar para Deus isso aqui. Ele pagou todo mundo. Aí quem deu ele o sustento, que deu ele a vida, ele vem trazendo o resto. E Deus atentou primeiro para a pessoa, Abel, vírgula, depois para a sua oferta. Eu quero orar por você nessa noite. Não me ignore, só que aceite a palavra. Provérbio 28 diz, né? Se atentamente ouvir a palavra e guardar todos esses estatutos e meus mandamentos, eu te abençoarei. Quer ser abençoado é simples: guarde a palavra, obedeça a palavra. O salmista diz no Salmo 119, alguns versículos, ele vai dizer assim: quem medita na lei do Senhor tem paz, e para ele não tem tropeço. Eu creio que você não está tropeçando nessa palavra aqui, não, tá? Estou tropeçando que eu não
precisa tropeçar não. Grande paz tem quem medita na lei, porque para eles não há tropeço. Então quem crê que não é tropeço, é um degrau para você ser abençoado. Se você não sabia, comece a honrar a Deus. Valorize a Deus nesta noite. Você viu o que o presbítero leu no início? Vamos orar, amado Deus. Faça a sua oração nesta noite. Se você não compreendia a lei da semeadura, comece a orar comigo. Fala, Deus, a partir de hoje eu quero ser diferente. Eu quero que a abundância alcance minha casa, minha vida. Me dá uma vida próspera. Me tira da dívida, Senhor. Começa a fazer certo que Deus vai tirar você desse atoleiro de dívida. Começa a fazer certo que Deus vai multiplicar o teu rebanho. Começa a fazer certo que Deus vai começar a te dar saúde. Começa a fazer certo que as portas do céu vão escancarar sobre a tua vida. Trazei todo dízimo à casa do tesouro e fazer prova de mim. Senão nos abrir o céu e derramar toda a bênção sobre vós. É bênção de Deus. Coloque a mão no teu coração. Você pensa para a tua casa. Ofereça o seu Isaac a Deus nesta noite. Amado Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra, neste momento, Deus, de oração, eu quero entregar a tua amada igreja aqui nesta noite, nesse primeiro culto de primícia. Meu Deus amado, eu quero te louvar por esse dia, por esse trabalho, pelas famílias que aqui estão. Que a tua bênção possa, Pai, favorecer o teu povo. Que a tua palavra possa enobrecer essa mente, quebrantar este coração de uma forma especial. Que eles venham aprender o que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Meu Deus, a tua palavra diz: em que nós roubamos o Senhor? Meu Deus, roubamos no dízimo e nas ofertas, nas primícias do nosso tempo. Não sabemos dedicar o início do nosso dia, papai, não sabemos dedicar o nosso tempo. Mas nesta noite nos ensina, Espírito Santo, nos ensina, Consolador amado, ensina esta igreja a priorizar, ensina esta igreja, Pai, ensina esse irmão. A bênção está diante de nós. É o que o Senhor disse para Israel: hoje eu ponho a bênção e a maldição diante de vocês. Vocês escolhem, Pai, nessa noite. Pai, eu escolho a bênção, eu escolho viver. Prospera minha casa, minha vida, minha finança, minha plantação, meus animais. Me ensina a te honrar, Pai, o meu tempo, a minha economia. Deus, eu quero te entregar este culto nas tuas mãos. Receba esse trabalho como ação de graça. Obrigado pelas bênçãos que foram trazidas nesta igreja. Que o Senhor dê em dobro, multiplique e quadruplique na vida da tua igreja. Eu profetizo essa bênção da multiplicação em nome de Jesus. Que você tenha para emprestar, não para pedir emprestado, amém? Quem crê nisso? Você crê nisso? Seja fiel a Deus, que você vai ter para emprestar e não para pedir emprestado. Quem recebeu a palavra, diga amém. Quem quer aceitar Jesus, a oportunidade está aberta. O maior segredo da prosperidade é pôr Jesus na sua vida. Perdoa eu do horário, eu resumi, ainda não tive tempo de pregar tudo, mas perdoa o pastor. Faz assim com as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, as fiéis e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos, que todos digam amém. Deus abençoe a irmã Cláudia e sua família, tá, irmã Cláudia? Foi um prazer, volte sempre, tá, minha filha? Sou Geraldo, foi uma bênção. Deus te abençoe, tá bom, irmã Maria? Todos vão com Deus, todos vão na bênção do Senhor.